Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Bion, no vídeo de hoje trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal do Belmari. Hoje é exatamente análise pós-jogo, mas não aquela análise pós-jogo que você tá acostumada. Justamente a análise pós-jogo do jogo do nosso Brasil, né? Da nossa seleção brasileira. Começou a Copa do Mundo, começou anteontem, na verdade, né? Já estamos no terceiro dia de Copa, prestes a terminar o terceiro dia de Copa aqui pra gente e começar o quarto, né? Mas eu sei que em outros países tem esse, esse jogo aí que vai ter agora, que é na nossa incrível marca de 1 da manhã aqui no Brasil, que é Austrália e Turquia, vai ser ainda no mesmo dia, mas aqui pra gente já vai ser um outro dia, então assim, vamos levando, o importante é que as coisas vão acontecendo, e é isso, rapaziada. Primeiramente, já vou chegar aqui pra você, pedir pra deixar o seu like, pra você compartilhar, se inscrever se não é inscrito, exatamente, né, agora abrindo o canal para outros torcedores, né, vamos falar de Brasil, tem muito pra falar de Brasil, né, torcendo pra falar os 8 jogos dessa Copa do Mundo, né, os 3 da fase de grupos e os 5 das fases eliminatórias, incluindo a final, né, pra ser campeão e tudo mais. Então é isso, tá bom, meus amigos? Se inscreve se não é inscrito, ativa o sininho, por favor, me siga nas outras redes sociais, no X, no Instagram, no TikTok, enfim, vai sair bastante conteúdo por lá, vai sair os cortes desse vídeo e tudo mais. E, obviamente, deixe seu comentário aí, porque é muito importante, gosto muito de conversar com vocês, tá bom, rapaziada? Deixa sua opinião, fala o que você achou do jogo, o que você achou dos jogadores e vamos que vamos, o que achou da estreia da seleção brasileira e vamos que vamos. Tá bom, minha rapaziada? Então vamos lá. 1-1 placar entre Brasil e Marrocos, jogo de estreia da seleção brasileira, logo contra o adversário mais difícil do grupo, né? Tinha tudo para ser um jogo muito complicado, foi um jogo muito complicado, foi um jogo, na verdade, que assustou em muitos pontos, né? Ali na primeira metade do primeiro tempo, o Brasil foi amassado pela seleção de Marrocos, né? A verdade é essa, a seleção marroquina veio com uma superioridade imensa no campo de defesa do Corinthians, né? No campo de defesa do Brasil, no campo de ataque deles. A seleção brasileira praticamente não tinha jogadores no meio campo, né? Que foi assim, uma tragédia mesmo, uma tragédia de fato. Porque assim, tudo bem, a gente sabia que o Ancelotti já não estava mais muito naquele 4-2-4 dele que nele começou, né? Onde ele deixava o Casemiro e o Bruno Guimarães como uma dupla do meio campo, colocava o Vinícius e o Vinícius e o Rafinha não, o Vinícius e o Matheus Cunha lá na frente, né, como os dois centroavantes, e de um lado o Estevão e do outro lado o Rafinha. Tudo bem, o Rafinha se machucou, então por isso que até entrou o Luiz Henrique no time titular e tudo mais, fez as mudanças, nos amistosos antes da estreia na Copa do Mundo, ele veio com a mudança tática, ele colocou o Paquetá formando ali meio que um 4-4-2, né, mas às vezes mudava para um 4-2-4, a gente sabe que quando a bola tava, quando a seleção brasileira tava com a bola, o Paquetá se deslocava meio que por um armador, né? Enquanto o Bruno Guimarães e o Casemiro faziam aquela volância ali atrás, enquanto lá na frente agora a gente tinha meio que 3 homens de fato mesmo, né? O Vini se mandava para um lado, o Rafinha pro outro, a gente veio com o Igor Thiago de camisa 9, e é bem verdade que a seleção brasileira até jogou melhor, teve alguns resultados melhores nos seus amistosos, né? Contra o Egito conseguiu ser superior, dominou legal a partida. No jogo contra a seleção do Panamá no segundo tempo jogou muito bem. Mas hoje, gente, perdeu demais o meio campo, né? Isso que dá você entrar com 3 jogadores que, assim, o Casemiro, gente, com todo respeito ao Casemiro, não existe o Casemiro ser jogador da seleção brasileira a essa altura, tá? Ele é liderança e tudo mais. Cara, pelo menos então põe ele no banco, que ele seja uma opção aí pro segundo tempo. Vai que um volante titular tá amarelado, a gente precisa de um cara aí e tá um pouquinho mais de qualidade no passe, enfim, né? E nem isso o Casemiro conseguiu entregar hoje, né, gente? Pelo amor de Deus, a partida do Casemiro foi de fato horrorosa, e pra mim ele não é titular da seleção brasileira, ele já não seria titular da seleção brasileira naturalmente, mas obviamente que agora, nesse momento, dá pra ver que ele fez, assim, uma das piores partidas da história, e assim, esses primeiros 30 minutos da seleção brasileira foram tenebrosos, assim, era uma parada que ninguém acertava nada ali no meio campo, quando o Brasil precisava ter o mínimo de saída de bola, né, com os 3 volantes, né, com os 3 meio-campistas, né, o Paquetá não era tão volante, era já um meia um pouco mais ofensivo, mas o Bruno Guimarães de segundo volante, o Casemiro de primeiro volante, assim, uma coisa tenebrosa, todos eles praticamente erraram tudo, né, o Casemiro foi o pior de todos, disparado, errou absolutamente tudo, enquanto o Bruno Guimarães conseguiu até contribuir com a assistência no gol do Vini, e o Paquetá também teve alguns lampejos, né, mas como um todo foi uma partida tenebrosa do meio campo do Brasil, e foi justamente
justamente por isso que o Brasil foi extremamente amassado ali, né? O Bilal El Canous é o jogador que dava meio o mais ofensivo, é um cara que tava caindo muito ali nas costas do Ibañez, o Ibañez também que cagou sangue hoje, sofreu pra cacete. Ele tava sempre caindo pra aquele lado, sempre trazendo dor de cabeça, depois ele passou a jogar um pouquinho mais centralizado, continuou trazendo dor de cabeça. O Boadi, né, que é um jogador de 18 anos, o camisa 6 de Marrocos, foi o melhor jogador da partida, o cara destruiu mesmo o jogo, o cara foi assim, dominante, sublime, do primeiro ao último segundo, um moleque de 18 anos, que assim, fez uma baita temporada no Lille, já tinha muita gente falando que ele tinha tudo para ser um dos principais jogadores, tinha sido uma baita contratação, entre aspas, né, da seleção marroquina para esse Mundial, e ele mostrou para que veio nesse grande jogo contra o Brasil, né, ele foi o principal jogador, um moleque de 18 anos, né, enquanto o nosso moleque de 18 anos ficou no banco, né, que tinha potencial de decidir. Ah, que legal, muito legal mesmo. Enfim, aí, cara, assim, o Marrocos dominou completamente o meio campo, mas curiosamente, né, a gente tava tomando um baita amasso deles antes do próprio gol do Marrocos, né, que se não me engano agora foi do Saibari, se não me foge a memória. Mas justamente no momento em que o Brasil estava melhor no primeiro tempo, né? Não assim melhor, um mar de superioridade, jogando demais. Tava conseguindo finalmente encontrar alguns passes, sair jogando e tudo mais. Saiu o gol de Marrocos, assim, num vacilo tremendo, o passe completamente torto, mal feito ali do Ibañez. O Casemiro também, que tem a mesma locomoção de que um Boeing 747. Obviamente não conseguiu pegar a bola. Se não me engano, foi o Brahim Dias, antecipou muito bem, achou um lindo passe lá na frente pro Saibari, né? Aí vai também erro de marcação do Gabriel Magalhães, que tava totalmente perdido no lance, não conseguiu nem fechar a oportunidade do chute ali do jogador da equipe marroquina, e o Alisson também, que saiu de uma maneira estapafúrdia do gol, né, completamente esdrúxulo. O cara tinha que ter saído pelo menos ali uns 5 segundos antes para conseguir rachar aquela bola, demorou para sair, e quando saiu ainda saiu todo torto, né, assim, vocês sabem que eu ainda acho que o Alisson é titular do gol do Brasil, porque se tá ruim com ele, com os outros vai ser muito pior, né, especialmente com o Ederson, que é um goleiro que caiu demais de rendimento, né? Que seria, quem sabe, uma segunda opção, né? A segunda opção no gol, considerando que o Everton, que é do Grêmio, é a terceira opção. Então, assim, aí o Brasil tomou o gol num período que tava melhor, que tava conseguindo até achar alguns espaços, tava conseguindo trocar mais seus passes, mas aí, depois desse gol, né? De fato, aí a vaca foi pro brejo de uma maneira inacreditável. Teve a pausa para hidratação, e o que tava ruim conseguiu piorar. Aí o Brasil literalmente não conseguia sair jogando, não conseguia. Mas quando não conseguia sair jogando, às vezes, por exemplo, é uma figura de linguagem, né? Uma maneira de dizer. Porque assim, não consegue sair porque tá com muita dificuldade. Não, o Brasil de fato não conseguia sair jogando, não conseguia. O Casemiro não acertava um passe, as opções dos laterais, né, especialmente o Ibañez, quando ele aparecia para receber um passe ou para fazer um passe, ele errava tudo. O Bruno Guimarães também poucas vezes conseguiu sair, seja com a bola rolada ali no chão, né, com a bola no chão, seja algum lançamento nas pontas, principalmente pro Rafinha. O Paquetá, como eu disse, tinha alguns lampejos em determinado momento do jogo, ele tava muito mal, tava muito desatento, mas tinha também outros momentos do jogo que ele conseguia acelerar o jogo, conseguia colocar um pouquinho mais de qualidade nos passes, né, e obviamente acho que por isso ele ele foi um melhorzinho assim no meio campo hoje, assim, mas por pouquíssima coisa, e não quer dizer que ele jogou bem também, né, muito pelo contrário, ele só foi o menos pior, né, o menos ruim, podemos dizer assim. E assim, e aí o Brasil, numa baita jogada individual, quando o Marrocos estava amassando a seleção brasileira, quando o Marrocos estava muito melhor que a seleção brasileira, né? Acho que o primeiro todo, basicamente ali até os 30, 35 minutos do primeiro tempo, o Marrocos foi extremamente superior à seleção brasileira. Aí o Vini fez uma baita jogada individual, né? E fez um baita golaço, né? A verdade é essa. A gente depende muito do Vini, o Vini é o principal jogador da seleção. Muita gente pega no pé dele, fala que ele na seleção não é nada, que a seleção é inútil, mas querendo ou não, ele ainda consegue entregar e muito, tá? Eu sou muito fã do nosso querido Vinícius Júnior. Eu acho que ele fez um baita jogo. Eu acho que talvez a seleção brasileira ele foi um dos 3 melhores. É que depois o Fabinho entrou no segundo tempo, fez um jogo extremamente seguro, extremamente tranquilo. O Douglas Santos na lateral esquerda também fez um jogo muito correto. Acho que teve ali uns 2 lances que ele acabou dando uma espanada no taco já na final da partida. E assim, também é meio que normal, né? Porque o cara tá cansado e tudo mais, enfim. Talvez o Ancelotti até colocou o Matheus Cunha para meio que auxiliar ele ali também na marcação.
Mas assim, do Vini foi o único consciente no ataque hoje, porque do time titular, gente, do ataque titular, o Rafinha, infelizmente, na seleção brasileira faz um gol a cada 300 jogos, é um cara que não é nem sombra do jogador do Barcelona, é um cara que não entende por que o povo brasileiro, né, não tem apego por ele, é um cara que ninguém nunca viu jogar no Brasil, na Europa joga no Barcelona, óbvio, no Barcelona é um baita jogador, chega na seleção brasileira não consegue agregar, e assim, jogando de ponta, jogando ali mais na região do meio-campo como um armador, né, um camisa 10, e nenhuma dessas funções ele consegue desempenhar melhor. Então, assim, é complicado, é difícil defender o Rafinha também. Merece crítica, na minha dúvida, quer dizer, na minha opinião, não merece nem ser titular da seleção brasileira. Chegamos num ponto aí que, infelizmente, ele é um cara que agrega pouquíssimo aí no ataque do Brasil. Acho que no segundo tempo ele conseguiu melhorar aqui e ali em alguns lances, né? Teve uma finalização que ele pegou, não pegou do jeito que queria na bola, acabou chutando meio que ali em cima do goleiro Bono. Mas no geral, assim, uma partida muito abaixo do Rafinha, um cara que não é nem sombra do jogador que é no Barcelona, né, no clube dele. E o Igor Thiago, gente, o Igor Thiago é um coitado, né, com todo respeito ao Igor Thiago, a história dele é bonita, ele gosta muito da seleção brasileira, gosta de fazer gol, bate bem pênalti, fez gol na Croácia, fez gol no Panamá, legal, é um cara esforçado e tudo mais, mas assim, gente, 2 amistosos seguidos que é inacreditável o que ele faz, né, hoje naquele cruzamento do Vini, quando o jogo ainda tava 0-0, ele chegou inteiro na bola e nem tocou direito, não conseguiu nem fazer força para cabecear a bola, velho. É inacreditável. Aquilo ali é lance básico para centroavante. Qualquer centroavante nota 6 chega inteiro naquela bola e, no mínimo, cabeceia em cima do goleiro pro goleiro fazer a defesa. Ele não conseguiu, ele resvalou na bola, ele tava inteiro na bola. Não é que ele chegou marcado, os caras estavam segurando ele, tinha 3 em volta dele. Não, tinha um cara na frente dele, um atrás que tava numa distância considerável até. Ele conseguiu até se movimentar bem, mas na hora do cruzamento ele chegou inteiro na bola, não conseguiu cabecear a bola. Se ele tivesse cabeceado e pegado e a bola tivesse passado perto, como eu disse, ido em cima do goleiro, a gente até passava um pano, falando, putz, não deu, ele não conseguiu se preparar muito bem, né? Mas não, nessa daí ele chegou inteiro e nem tocou na bola, e assim, durante todo o jogo é inacreditável a incapacidade dele de assim, tudo bem, ele corre, ele faz pressão, legal, eu acho que talvez eu teria começado de fato com ele como titular, né? Quer dizer, não ele como titular, mas eu por exemplo, pra mim, nessa seleção, já falei mil vezes, né? Quem é mais próximo, meus amigos, rapaziada já escuta, fala que pra mim nessa seleção o Endrick é muito titular. E mais uma vez ele provou que é muito titular, né? Porque entrou o Matheus Cunha depois no segundo tempo e ajudou muito pouco. Enfim. E aí no primeiro tempo acabou assim, né? Teve até um lance um lance de bom lançamento na área ali que o Paquetá pegou meio de voleio, que o Bono precisou fazer boa defesa. Fomos pro intervalo no 1-1 com a esperança de algo melhor, mas assim, gente, pelo que o Marrocos jogou na partida toda, especialmente no primeiro tempo, eu realmente acho que a seleção brasileira tem que sair feliz com esse empate. Obviamente, queremos ganhar. Já chegou o Ancelotti falando na coletiva pós-jogo. Beleza, Ancelotti, todo mundo quer ganhar sempre. Pra mim, o Brasil era campeão do mundo ganhando todos os jogos de 7-0, mas não vai acontecer isso, muito pelo contrário, ainda mais se você continuar insistindo nesses erros, mas enfim. E aí, pelo menos foi pro intervalo 1-1, fala, legal, conseguimos empatar, o time, mesmo num período de adversidade, conseguiu buscar o seu gol, legal, vamos ver o que vai rolar agora no segundo tempo, né, quem sabe dá pra conseguir a vitória, e dá pra conseguir a vitória, era um jogo muito aberto, eu falei, quando eu fiz a análise do grupo C nas portas da Copa, era um jogo muito aberto, que Brasil tinha oportunidade de vencer, que até mesmo Marrocos tinha oportunidade de vencer, que o empate seria um resultado que não seria surpresa, acabou acontecendo, né? Era a minha aposta, na simulação vocês viram que eu coloquei empate, em todos os bolões que eu tô participando eu coloquei empate, então assim, era um jogo que pra mim era a cara do empate, porque são duas seleções com muitos bons jogadores e querendo ou não, em algum momento do jogo iam se anular, né? Querendo ou não, acho que o jogo poderia ter sido mais bonito, plasticamente falando, mas é um jogo de Copa do Mundo, é a estreia de Copa do Mundo, é sempre um jogo muito nervoso, ainda mais com um adversário muito complicado, é a melhor seleção do grupo, né, depois do Brasil, a seleção de Marrocos, então era óbvio que o jogo ia ser complicado, não ia ser jogo fácil, nem aqui, nem na China, então assim, pelo menos tiramos essa pedra do caminho logo, né, que era a seleção de Marrocos, não perdemos, legal, poderíamos ter perdido sim, mas enfim, o empate era um resultado que na minha opinião era o mais possível, era o mais plausível, e aí voltamos pro segundo tempo, né, o Ancelotti já voltou com o Fabinho no lugar do Casemiro, né, o Casemiro fez uma partida tenebrosa, horrorosa, pior em campo, e também voltou com o Danilo no lugar do Ibanes, né, o Danilo já há 300 anos e tudo mais, mas fez uma partida muito mais correta, muito mais segura do que o Ibanes, né? Então, muito provavelmente, eu vejo o Ancelotti voltando com o Danilo aí pro próximo jogo contra o Haiti, quem sabe contra a Escócia também, com o Danilo de titular agora no lugar do Ibanes. Já o Douglas Santos, como eu disse, eu achei que fez uma boa partida, acho que foi um dos 3 melhores da seleção brasileira em campo hoje, tá bom?
E aí, assim, foi um jogo do segundo tempo muito mais nervoso, um jogo muito mais brigado. Não que de fato brigado propriamente dito, né? De muitas faltas, de muitos cartões amarelos. Inclusive é um absurdo, né? A seleção de Marrocos ter saído desse jogo sem tomar um cartão amarelo. O Hakimi bateu o jogo todo. Teve um lance ali no final do primeiro tempo que ele deu uma puta solada ali no Vini Júnior e o juiz na frente do lance não conseguiu marcar a falta, né? Pelo amor de Deus. É de uma ignorância, de uma burrice, é de uma leiguice absurda do nosso juizão, o Zlatko Vintic, né? Se não me engano. Né? Árbitro que apita final de Champions League e tudo mais, e num jogo desse foi mal. Arbitragem ruim. Considero uma arbitragem ruim do Vintic. Dito isso, como eu disse, foi um jogo muito mais brigado, um jogo muito mais disputado, não foi um jogo tão aberto como foi o primeiro tempo, como já era de se esperar, né? As seleções estavam mais com medo de perder do que de ganhar. Eu até acho que o Ancelotti foi corajoso, querendo ou não, né? Substituições erradas, não deixa de ser, né? Colocou o Luiz Henrique, que assim, mais um jogo que o Luiz Henrique não entrou em campo praticamente. Acho que teve uns dois, teve um bom lance no final, já nos acréscimos, que ele achou um bom passe no Danilo Santos ali, o Danilo depois finalizou, o Bono fez uma defesa tranquila, né? Mas, fora esse lance, assim, o nosso querido o Luiz Henrique não fez nada no jogo, né? É mais um jogo que ele entra e não faz nada, infelizmente, né? Porque eu até gosto dele, acho ele baita jogador. Mas já tem uns 3 jogos aí que ele entra na seleção brasileira. Contra o Panamá ele começou a titular. No último amistoso ele foi reserva e hoje entrou no segundo tempo. Assim, 3 jogos ele não fez nada, literalmente nada. Não contribui com assistência, não contribui com o gol, enfim, tudo mais. E também colocou o Matheus Cunha, assim, gente, eu não tenho nada contra o Matheus Cunha, tá? Eu acho um jogador legal até, não acho um jogador horroroso, até no X eu comentei que eu achei ele um merdaço, mas assim, porque a partida dele foi um merdaço, na minha opinião, tá? Um cara que não mudou a cara do jogo, como eu disse lá também no X, né, no antigo Twitter, ele entrou pra ajudar a marcação, ele entrou pra ajudar o Douglas Santos ali no lado esquerdo a marcar, ele entrou pra isso ele fez bem, conseguiu ajudar ali o Douglas Santos, como eu disse, já tava cansado ali depois da metade do segundo tempo. Ofensivamente, ele até acertou um bom passe pro Vini, mas depois disso nulo. E assim, não existe o Igor Thiago e o Matheus Cunha, que tecnicamente são centroavantes, estarem na frente do Endrick, que hoje é de longe, disparadamente, o melhor camisa 9 que o Brasil tem. Mas ele é muito garoto, ele tem 19 anos só. O Ancelotti adora encher a boca pra falar isso, que ele é garoto, que ele não tá 100% pronto. Mas, o Ancelotti, guardado as devidas proporções, obviamente, né? O Pelé, na primeira Copa do Mundo, tinha 17 anos. Ele comeu o cu de todo mundo lá na Suécia. E eu não tô falando que o Endrick vai comer o cu de todo mundo nos Estados Unidos, né? Até acho que ele vai ter algumas dificuldades, sim. Mas você vai querer vender para mim que o Endrick consegue agregar menos que o Matheus Cunha, que o Igor Thiago. Eu não compro isso. Ninguém compra, na verdade. Não é só eu, não. É 99% da torcida brasileira, acho que até dos jornalistas, não compram isso. Esse barulho seu, essa opinião sua. Ou eu não sei se se é só sua, se é você apoiado pela comissão técnica, enfim. Deve ser toda a comissão técnica, obviamente, né? Não é possível que todo mundo fica falando na cabeça dele e ele não quer mudar por birra. É meio birra que ele tem com o Endrick de fato, mas enfim, você nunca vai me convencer que o Endrick é pior do que o Igor Thiago, que ele agrega menos que o Igor Thiago, que ele agrega menos que o Matheus Cunha. Pra mim ele já começava a titular contra o Haiti, inclusive o Haiti que é a seleção mais fraca do grupo, assim, disparadamente, tem tudo pra começar com o Endrick, dá confiança pro moleque, ele entra, sei lá, faz 1, 2, 3 gols, quem sabe, aí cria confiança, cria casca, fica preparado pro resto da Copa, chega no jogo contra a Escócia, consegue decidir, vira de fato um camisa 9 que o Brasil precisa, gente. O Brasil precisa de um camisa 9, precisa de um centroavante pra ser campeão do mundo, gente. Pelo amor de Deus, é o básico do futebol. O Pelé, durante muito tempo, fez esse papel nas 3 primeiras Copas. Tudo bem que em 62 ele não jogou muito, e também em 70 ele já não era de fato um centroavante, um atacante, era um cara que caía pelas pontas também, um cara que caía pelo meio na armação. Mas, pô, o Romário em 94, o Ronaldo Fenômeno em 2002, gente, pelo amor de Deus. Até seleções que não ganharam tinham centroavantes que faziam gol. Pô, o Luiz Fabiano em 2010 fez gol. O Richarlison, em 2022, fez gol também, gente. Pelo amor de Deus. Então, assim, precisa de um cara pra fazer gol. Mas o Igor Thiago não fez gol agora, mas enquanto o Haiti vai lá e faz 3. Pô, mas aí também é obrigação do Igor Thiago fazer 3 gols no Haiti, pô. Todo respeito ao Haiti, é obrigação ele fazer 3 gols, o Rafinha fazer 3 gols, o Vini fazer 3 gols, o Paquetá fazer gol, todo mundo fazer gol. Porque é uma seleção muito fraca, entendeu? É obrigação o Brasil ganhar, e não é ganhar de 1-0, 2-0, ganhar de 3, 4, 5 pra fazer saldo nesse grupo, que a gente já viu que vai ser importante, né? Porque provavelmente o Marrocos também vai ganhar de muito dessa seleção haitiana, tem uma seleção muito bem treinada, tem tudo para conseguir de fato uma baita goleada. Enquanto eles jogam com a seleção haitiana na última rodada, a gente joga com a Escócia, que com certeza é um jogo mais chatinho, muito mais complicado que enfrentar o Haiti, entendeu?
E assim fomos, final do primeiro tempo, final de jogo, 1-1. É uma estreia que, como eu disse, é um resultado que obviamente vai deixar o torcedor triste, vai deixar o torcedor meio puto e tudo mais, mas temos que nos colocar no devido lugar também. Mesmo com o Marrocos tendo toda a treta da final da Copa Africana de Nações no começo do ano passado, no final do ano passado e começo desse ano, ter trocado de técnico, é uma seleção muito mais coesa, uma seleção que trocou de treinador, o Oabi que chegou agora é um cara que gosta muito mais da posse de bola, muito mais da técnica, a gente viu isso hoje, como a seleção de Marrocos conseguiu envolver o Brasil com muita facilidade em muitos momentos da partida, especialmente no primeiro tempo, naqueles 30, 35 minutos onde a gente foi amassado por eles, de fato amassado. Eu não vi a seleção amassada eu não vi a seleção brasileira ser amassada assim desde, sei lá, desde o 7-1. Não tô falando aqui que o Brasil ia perder de 7-1 para Marrocos, nem de goleada, longe disso. Mas você entendeu? Era um amasso nesse nível, porque querendo ou não, nos jogos de eliminação do Brasil nas últimas duas Copas, o Brasil não foi amassado. O Brasil até foi melhor. Contra a Croácia foi muito burocrática, mas foi melhor. Contra a Bélgica foi muito melhor que a Bélgica conseguiu fazer 2 gols no primeiro tempo, que complicou muita gente. Mas foram 2 eliminações que o Brasil meio que caiu de pé, podemos dizer assim. Já hoje foi um puta amasso. O Brasil foi amassado, papo nível 7-1 mesmo o amasso, entendeu, rapaziada? É que, como eu disse, a gente não ia tomar 7-1 de Marrocos, né? No máximo vai tomar uns 2, 3 gols e conseguimos não perder, né? Como disse o grande Breno, né? Meu amigo Breno, um abraço pro Breno no grupo. A boa notícia de hoje é que a gente jogou, eu acho que o Brasil jogou mal, acho que uma partida bem nota 4 do Brasil, podemos dizer assim, e não perdeu. Tudo bem, né? Primeiro jogo da Copa, Marrocos não ia desesperadamente tentar ganhar do Brasil, apesar de, obviamente, ser um baita resultado para eles. Eles seguraram o ritmo em uma boa parte do segundo tempo, principalmente. Mas, assim, pelo menos o Brasil também não perdeu. Teve algumas rateadas ali, né? Acho que o Gabriel Magalhães fez uma partida muito insegura. Como eu disse, na defesa o Ibañez também não foi bem, o Alisson, querendo ou não foi bem, ali no final do jogo ele fez até duas boas defesas, né, eu vou dar esse crédito pra ele ali no final do jogo, ele deu o rebote e depois foi garantir, né, porque o cara de Marrocos conseguiu chegar primeiro na bola, chutou e ele fez uma baita defesa, então assim, então eu vou dar esse crédito pro Alisson, mas como um todo, partida abaixo da seleção brasileira, não tem o que dizer, gente, partida abaixo, o Brasil jogou mal, mas mesmo jogando mal, não perdeu, conseguiu buscar um empate, reagiu e buscou um empate, obviamente. Tem que ter esse aspecto da moral de buscar um empate, não é, obviamente, que se a gente sai na frente, toma empate, quem sente muito golpe é a gente tomou o gol, sentiu o golpe, mas se recuperou e foi buscar um empate. Como eu disse, o Brasil teve chances até de ganhar, a seleção marroquina também, foi um jogo muito aberto, 1-1, é um resultado que, como eu disse já desde a análise do grupo C, né, que é esse grupo do Brasil, era um resultado esperado e, dadas as devidas construções do jogo, dado o contexto do jogo, é um resultado bom para a seleção brasileira. É um resultado em que o Brasil foi, assim, jogou, tinha tudo pra tomar um 2-3-0 ali naqueles 30, 35 minutos que a gente deu um apagão, foi completamente amassado mesmo, não tomou, fomos buscar um gol, poderíamos ter feito um gol, como eu disse, foi um jogo muito aberto, e contra um adversário que, querendo ou não, teve um ciclo muito melhor que o Brasil, muito mais seguro, que tá em plena ascensão no futebol mundial, então assim, não criamos pânico, tá? Não criamos pânico, como eu disse, eu acho que esse desempenho tá abaixo, vai deixar a torcida triste com razão, mas acho que a gente tem que cobrar o Ancelotti de fato para ele mudar. Ele tem que mudar muita coisa nesse time. Tem que mudar o quê? Tem que mudar o Igor Thiago, tem que mudar o Casemiro, o Ibañez eu acho que ele vai acabar mudando, o Rafinha eu mudaria também, nem que se fosse de posição pelo menos. Ancelotti, então vai para um 4-4-3 então, Ancelotti. Nem que você tenha que colocar de fato o Luiz Henrique lá na ponta, como eu disse, o Luiz Henrique tá uns 3 jogos aí muito mal, mas enfim, traz o Rafinha para fazer esse cara de armação, aí você põe o Fabinho e o Bruno Guimarães atrás do Rafinha. Aí de um lado o Luiz Henrique, de um lado o Vinícius, e lá na frente o Endrick, né? Mas você não vai vir com o Endrick, né? Como eu disse, eu tenho quase certeza que você não vem com o Igor Thiago pro Haiti, mas vai vir com o Matheus Cunha, que assim também é impossível estar na frente do Endrick, principalmente nessa briga para ser o centroavante da seleção brasileira. Tá bom, meus amigos? E finalizando o vídeo de hoje, né? Vamos falar quem foi o melhor em campo, né? Uma coisa bem mais rapidinha, apesar do vídeo já tá meio longo, mas enfim. O melhor em campo hoje é ele, rapaziada. Vini Júnior. Vou dar justamente esse prêmio pro Vini Júnior porque ele fez o gol. Porque eu acho que no segundo tempo ele também caiu um pouquinho de rendimento, né? Menções honrosas pro Fabinho, entrou muito bem. Sim, foi um oceano de melhor que o Casemiro, né? O Casemiro que pra mim, como eu já disse, não devia nem ser titular mais do Brasil. Agora vamos ver se o Ancelotti vai obedecer, mas eu acho muito difícil. Acho que no próximo jogo
jogo e contra a Escócia a gente vai ter o Casemiro de volta, a não ser que o Casemiro se machuque, a não ser que, sei lá, ele seja expulso e esteja suspenso, enfim. Mas tomara que o Ancelotti tenha pelo menos essa pontinha de esperteza, de entendimento para fazer essas substituições. E menção honrosa também pro Douglas Santos, que fez uma partida muito tranquila, muito segura, tá? Muita gente joga ele pra bosta, mas eu acho ele um lateral bem correto, tá? Achei ele um lateral bem correto. Hoje fez uma partida aí nota 7, nota 8 mesmo, porque assim, bem correto mesmo, tá? Partida legal do nosso querido Douglas Santos, tá bom, rapaziada? E é isso. Nos vemos. Me despeço agora de vocês. Nos vemos aí por aqui, pelas redes sociais do canal. Como eu disse, passa no X, passa no Instagram, passa no TikTok. Vai sair corte desse vídeo aqui. Vai sair mais outros conteúdos da Copa do Mundo. Sempre que tiver uma coisa bem legal pra comentar, eu vou tentar trazer um Shorts, um TikTok, um Reels aí pra vocês. Então me siga nas outras redes sociais. E obviamente, se inscreve se não é inscrito. Ativa o sininho pra não perder mais nada. E vem comigo nessa jornada aí na Copa do Mundo. Só o primeiro vídeo, tá? Sábado que vem voltamos para Brasil e Haiti. O jogo vai acabar só meia-noite, o vídeo vai sair umas 2 da manhã, mas como tem jogo de madrugada na Copa, eu tenho certeza que você vai estar acordado e vai ver o vídeo enquanto tá assistindo, não sei qual é o jogo da semana que vem na madrugada, mas enfim, vocês entenderam. Tá bom, rapaziada? É isso. Um beijo, um abraço a todo mundo e a todas e vai Brasil!